Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori e amanhã tem jogo do Santos, novamente contra o Bahia, mas dessa vez pela Copa do Brasil, tanto que vem de 2 vitórias, então o Santos que enfrentou o Bahia na última quarta-feira já é um outro Santos, é um outro clima, é um outro astral do Santos que enfrenta o Bahia amanhã e esperamos que da mesma forma que o Santos conseguiu vencer o Bahia na Vila Belmiro quarta passada, consiga também, pela mesma boa diferença de gols, vencer o Bahia novamente nesta quarta-feira. Então vamos falar de como vem Santos, como vem Bahia para este confronto da Copa do Brasil, um confronto tão importante, já oitavas de final aí, afunilando, né, os 16 melhores da competição. Falaremos então de Santos e Bahia, jogo de ida da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí o seu palpite, a sua expectativa para este jogo, para este Santos e Bahia. Santos e Bahia é um confronto bastante histórico, a gente sempre lembra. Bom, a gente às vezes nem lembra tanto, mas os baianos lembram muito da primeira Taça Brasil, o Bahia que costuma se autodenominar bibrasileiro, e de fato são, vencendo 2 vezes o Campeonato Brasileiro, em 59 e em 88. 59, a gente sabe, em cima do Santos. Mas daí o Santos venceu 61, 2, 3, 4, 5, e depois 68 também. E em 61 e em 63 o Santos venceu o próprio Bahia na final. Então o Santos se vingou com sobras aí do tricolor baiano, cujo mascote é o Super-Homem, até pelas cores, assim, acho muito divertido isso. Então até que com os jogos, né, o Santos e Bahia em 61 foi 1-1 o jogo de ida e 5-1 o jogo de volta, e pro Santos, claro, óbvio, o Santos foi campeão. E em 63, Santos 6-0 e depois Santos 2-0. Então, 2 goleadas aí para tirar o atraso, né? Para se vingar com sobras daquele primeiro Santos e Bahia de 59. Mas estamos falando aqui do Santos e Bahia, Copa do Brasil, dia 17 de maio de 2023. Então, o Santos que deve ir a campo com o que já vimos o Odair Helman considera o melhor dentro das suas possibilidades atuais. Então o João Paulo segue no gol, obviamente, até porque não tem sombra, não tem reserva e Deus o livre ele se machucar ou ficar suspenso. Gabriel Inocêncio volta para a direita, ele que tinha feito ele estava fazendo a direita normalmente, mas fez a esquerda porque o Lucas Pires teve uma contusão. O Lucas Pires volta para a partida, então Gabriel Inocêncio volta para a direita, banca aí o Natan e o João Lucas. Messias e Joaquim seguem como titulares da defesa, até porque fizeram um bom jogo contra o Vasco. Lucas Pires, como eu falei, volta para a lateral esquerda. Aquele meio de Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, então como nenhum dos dois está suspenso, nem Rodrigo Fernandes e nem Dodi, os dois seguem titulares e o Camacho vai para o banco. Inclusive essa é a diferença do time que enfrentou o Bahia na rodada anterior, né? Se não me engano, o próprio Rodrigo Fernandes estava suspenso, então o Camacho acabou entrando no lugar. E Ângelo, David Washington, e aí a dúvida, a Gazeta Esportiva dá Lucas Braga como titular, já no Globo crava, no GE, crava Mendonça como titular. Então se o Mendonça tiver condições, acho que ele volta à titularidade, se ele estiver recuperado, deve jogar. E o Soteldo, né, ainda não volta, porque ele iniciou a transição física agora, tinha a possibilidade de jogar contra o Palmeiras, mas possivelmente não jogará. Falaremos disso mais adiante. Então, este deve ser o Santos contra o Santos, que inclusive vem de 2 vitórias seguidas, algo que a gente nem estava tão acostumado a ver. Mentira, que a gente tinha visto logo antes, mas mesmo assim foram 2 vitórias meio que em sequência, né? 2 vitórias, depois 2 derrotas, depois 2 vitórias. Não é tão normal assim pro Santos. Esperamos que sejam sinais de dias melhores, né? E não só uma ilusão. Então o Santos que veio de 2 vitórias, inclusive uma delas contra o próprio Bahia, numa grande atuação, em que tudo acabou dando certo para o Santos. O contra-ataque, as enfiadas de bola, a questão da triangulação e principalmente esse gol no começo que acabou funcionando. Claro que não dá para esperar que esse Bahia venha do mesmo jeito, e até destaco aqui
o próprio jogo contra o Flamengo, em que o Bahia, para quem assistiu, o Bahia deu muito trabalho com o Flamengo, principalmente quando já estava perdendo tava perdendo, né? O Bahia começou perdendo por 2-0, marcou um gol, tomou o terceiro gol numa falha de defesa, então acho que dá pra gente explorar isso. A defesa do Bahia não acho que vai jogar da mesma forma que jogou contra o Santos no Campeonato Brasileiro, mas apresenta suas deficiências. Conseguiu diminuir, e aí teve 2 jogadores expulsos em 2 expulsões um tanto quanto polêmicas, para dizer o mínimo, né? Muita reclamação por parte da torcida do Bahia. A primeira é que eu não vi as primeiras faltas de cada um, mas tanto o Rezende quanto o Canu foram expulsos pelo segundo amarelo, sendo que o primeiro amarelo dos dois foi por discussão com o árbitro. Então já fica a dica, não vai ser o mesmo árbitro, mas fica a dica para os jogadores do Santos não discutirem com o árbitro, porque aparentemente a orientação é que qualquer jogador que se exalte um pouco mais ou fique exigindo que o árbitro vá pro VAR, tome amarelo. Tanto o Rezende quanto o Canu tomaram esse primeiro amarelo. O Rezende ele foi expulso no segundo amarelo numa falta que para mim foi realmente para segundo amarelo, e o Canu tomou um amarelo nesse lance por reclamar do juiz. E aí 3 minutos depois ele fez um movimento de braço que o Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa não é bobo, né? E bobo é quem cai na dele. A mão fez meio que aquele movimento normal, o Gabriel Barbosa fez assim, a mão bateu nele, ele bateu na própria cara e caiu cobrindo o rosto. O juiz deu o segundo amarelo. Nesse cabe a reclamação. Eu acho que pelo menos na falta do segundo amarelo do Rezende, é falta para amarelo mesmo, na minha opinião. Só se o outro jogador simulou muito e eu não consegui ver. Mas esse lance do Canu, para mim, foi forçar um pouco a barra. E mesmo assim, com 2 a menos, o Bahia continuou atacando, continuou pressionando o Flamengo, então não vai ser um jogo simples, não acho que vai ser um jogo fácil. O Bahia teve mais posse de bola que o Flamengo do Sampaoli, com 2 jogadores a menos. Teve mais finalizações, mais chutes no gol. Então não vai ser um Bahia fácil. A esperança é que o Odair de novo encaixe esse esquema contra esse Bahia que eventualmente precisa se lançar ao ataque. E como eu falei, o Santos conseguindo uma vitória em casa obriga o Bahia a se abrir jogando em casa na próxima rodada, e aí talvez encaixe até melhor este tipo de partida, estrutura de partida com o futebol que o Santos do Odair Hellmann vem jogando. Eu vou destacar aqui principalmente o Tassiano, que foi o melhor jogador do Bahia, e é aquele jogador do Grêmio que o Santos queria contratar e acabou não vindo, acabou indo para o Bahia. Tem esse Vitor Jacaré, que não jogou contra o Santos porque estava suspenso, mas diz que é um jogador muito perigoso. Ele que está fazendo essa lateral direito. O Bahia, que, pelo que eu estou vendo aqui no SofaScore, entrou num 3-4-1-2, digamos assim, com o Biel e Arthur Salles avançados, o Cauli no meio, Cauli, que também parece que jogou bem nessa partida contra o Flamengo. O Rezende, o Canu e o Vitor Hugo recuados. Só que o Rezende e o Canu são jogadores que acabaram sendo expulsos, infelizmente não vai seguir para o Campeonato Brasileiro. E tem o Ademir também, que entrou durante a partida, fez um gol com assistência do próprio Tassiano, que deu 2 assistências, inclusive. E é outro jogador, aquele que era do América, depois foi para o Atlético Mineiro, e era um outro jogador que o Santos tinha interesse. Eu acho particularmente um jogador bem bom. Acho que são jogadores perigosos e o Santos precisa ficar de olho neles, assim, o Vitor Jacaré, o Tassiano, e se entrar o Ademir. Acho que o Santos precisa ficar de olho nisso, mas eu espero que o Odair tenha assistido o jogo do Flamengo contra o Bahia com muito mais atenção do que eu e consiga aí criar as soluções necessárias para que esse Santos consiga a vitória, e de preferência uma boa vitória contra o Bahia na Vila Belmiro. Bahia que como eu estava falando, né, então vem de 2 derrotas contra o Flamengo em casa e contra o próprio Santos na Vila Belmiro semana passada, mas é um Bahia que acaba oscilando bastante entre momentos muito bons e momentos ruins. Então, antes de perder pra gente pro Flamengo, vinha de 3 vitórias seguidas, tinha ganhado do Coritiba em casa, tinha ganhado do Vasco fora, tinha metido 4-0 no Volta Redonda, e aí antes disso tinha perdido do Botafogo em casa, perdido do Bragantino fora,
e antes disso tinha vencido por 2-1 o Volta Redonda. Então, vitórias e derrotas aí aparecendo muito nessa trajetória recente do Bahia, que neste momento é o 14º do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos, 2 vitórias e 4 derrotas. O Bahia não empata. É um time muito tudo ou nada, talvez seja. Foi contra o Flamengo, então isso é uma coisa que o Santos precisa ficar de olho. Se vacilar atrás, o Bahia vai continuar avançando, mas talvez seja esse o caminho também, assim, é fazer o que, eventualmente, né, fazer o que o Santos mesmo fez no jogo de quarta-feira passada, em que aproveitou muito os espaços e a linha avançada que o Bahia deixou para, no passe rápido, na transição, no passe vertical, conseguir chegar no gol do Bahia com perigo e acertar as finalizações, que é o mais importante. Acho que o Santos precisa muito aproveitar esse momento bom do... Pô, tomara que o Mendonça volte bem, né? Mas se o Mendonça voltar bem e Ângelo e David Washington seguirem bem, o David Washington nessa fase maravilhosa, o Ângelo que vinha bem também, a gente consegue ter um ataque que é rápido, né? O Ângelo puxando de lado, o Mendonça que estava bem puxando do outro, o David Washington com muita noção de espaço e finalização que estava faltando nesse time, o Marcos Leonardo não estava conseguindo ter essa finalização. Um meio de campo que consegue sustentar relativamente bem, o Rodrigo Fernandes sendo o pitbull da marcação, o Dodi, o motorzinho, o Lucas Lima que tem se dedicado, e a defesa continuar fazendo o que fez contra o Vasco, por exemplo, que é não falhar, jogar sempre concentrado, para que todas as bolas que sejam alçadas eventualmente na área pelo Bahia sejam devidamente rebatidas e afastadas para que o Santos consiga a vitória. Dos adversários que tinham, era um dos mais acessíveis, mas nem por isso será mais fácil. Eu acho que total respeito ao Bahia, um time que eu inclusive gosto muito, eu tenho simpatia pelo Bahia, mas torço muito para que o Santos consiga encaixar esse jogo contra o Bahia, fazer um bom resultado em casa, para que na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia tenha que sair, tenha que se expor, e o Santos consiga, assim, fazer o seu futebol render melhor. Então, lembrando, João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, David Washington e Mendonça. Este é o time que deve enfrentar o Bahia. Talvez o Lucas Braga no lugar do Mendonça, a depender da situação física dele. Mas é um time que, diferente da quarta-feira passada, que a gente vinha de 2 derrotas seguidas e a moral estava bem mais baixa, e o Bahia vinha de 3 vitórias seguidas, né? Inverteu. O Bahia de lá para cá perdeu 2, o Santos de lá para cá venceu as 2. Então que o Santos faça valer, ao contrário do que foi semana passada, né? Que o time que estava melhor perdeu, o time que estava mais na baixa ganhou. E dessa vez o time que está com mais ânimo, com mais autoestima, que seja o Santos, que esteja num momento anímico melhor, consiga fazer valer aí o mando de campo. Espero que tenha uma boa torcida e que o Santos consiga esse resultado, um bom resultado para que venha a classificação depois, né? Depois a gente vê o que acontece. Certo? Então, lembrando, jogo às 19 horas do horário de Brasília, esse horário que eu acho, para mim, é ruim, né? Novamente não vou conseguir ver o jogo, porque eu trabalho nesse horário. Mas a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, que é o árbitro que apitou Santos e Vasco de 2019. Apitou a última vez que o Santos tinha vencido o Vasco lá em São Januário. Tomara que ele dê sorte novamente. O VAR é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, não lembro dele direito. Mas vamos torcer para que tudo vá bem e que eles tenham uma arbitragem que nós não precisemos falar depois da partida. Se eu não me engano, transmissão do Sport TV, agora eu só não tenho certeza se vai ser no Sport TV 1 ou no Sport TV 2. De qualquer forma, você que tem acesso ao Sport TV, já fique de olho, vai ser ou no 1 ou no 2. Segundo a Gazeta Esportiva, no Sport TV 2. E aqui só diz Sport TV 2, então talvez não tenha no Premiere. Fiquem de olho também, vocês assinantes do Premiere. Eventualmente terá na Sport TV 2, mas não no Premiere. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso pré-jogo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e deixe os comentários, deixe seu palpite para a partida, diga o que você acha que o Santos tem que fazer para vencer este Bahia, que escalação que o Santos tem que ter, diga o que você acha que vai acontecer nesse jogo. E eu tô me enrolando aqui porque eu queria abrir um comentário de alguém que comentou o último vídeo sobre a entrevista do Odair Hellmann, mas infelizmente a minha internet não colaborou. De qualquer forma, obrigado a todos que comentam.
E no mais, pra cima deles, abraço!